O barulho das bombas ecoa, o som da terra sendo quebrada. O sangue, quente e espesso, escorre pelo solo enlameado. Homens, jovens e velhos caem ao chão, sem gritar. O cheiro de pólvora mistura-se ao fedor da carne humana. No horizonte, fumaça densa encobre o céu, como um presságio de que nada será mais como antes. Em uma trincheira, um soldado olha para o céu, os olhos vazios. Tudo o que ele conhece, tudo o que ele ama, está prestes a ser apagado. O mundo em que ele cresceu, com suas ruas movimentadas, mercados vibrantes, músicas e risos, não existe mais. Como chegamos até aqui? Como a civilização, uma das mais avançadas da história, chegou ao fundo do abismo? Junte-se a nós e revele a verdade por trás de um dos maiores conflitos da história. É 1914. A Primeira Guerra Mundial está em curso. Um conflito global que não escolhe lados, que arrasta nações inteiras. De um estopim simples, o assassinato de um arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sophie, simples, sem grande drama, mas que teve o efeito de uma bomba atômica em miniatura. Os ventos da história que antes sopravam calmamente, agora estavam em tormenta. A tensão entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, alimentada pelo nacionalismo, foi apenas a fagulha, mas o verdadeiro fogo estava longe, invisível, silencioso. Estava nos acordos secretos, nas alianças traídas, nas armas acumuladas, prontas para serem usadas. Nada disso era óbvio para as pessoas da época. O que parecia ser apenas mais uma crise política local, logo se transformaria em uma guerra mundial. Um inferno que invadiria lares e famílias inteiras. O impacto chegou de forma brutal. Um pequeno país, a Sérvia, envolveu em sua crise o Império Austro-Húngaro. Mas logo, as potências maiores, Alemanha, Rússia, França, Reino Unido, foram arrastadas para o conflito. O efeito dominó se espalhou com velocidade aterrorizante. A Europa estava no olho do furacão. A guerra não tardou a chegar às grandes cidades, onde a vida aparentemente normal foi interrompida por sirenes, recrutamentos e o cheiro de morte no ar. O choque não foi apenas físico, foi uma quebra da percepção de segurança. A guerra não estava mais distante, ela estava na porta, em cada rua, em cada esquina. A guerra se espalhou como um vírus, pegando cada nação, cada cidade, de surpresa. As trincheiras se estendiam pelas paisagens, cidades inteiras eram bombardeadas e as fronteiras se dissolviam sob a pressão do conflito. Cada ataque, cada invasão, parecia impulsionar a tragédia ainda mais longe, com uma velocidade impossível de controlar. Na Bélgica, na França, os campos de batalha eram um mar de barro e corpos. Nos portos, soldados partiam para o fronte sem saber se voltariam. Não havia mais certezas, apenas o silêncio que se seguiu ao caos. As reações foram imediatas, mas também falhas. Na ânsia de dar respostas rápidas, líderes tentaram justificar o injustificável. A guerra foi muitas vezes vendida como uma questão de honra, de destino nacional. O avanço científico da época, que havia levado à invenção de novas tecnologias de guerra, não teve a mesma velocidade em preparar a humanidade para os horrores que poderiam causar. Cientistas tentavam entender as novas armas, médicos corriam contra o tempo para tratar os feridos, mas a ciência era impotente diante da carnificina. Os civis, em sua maioria, não conseguiam entender a magnitude do que estava acontecendo. Muitos acreditavam que seria uma guerra curta, easy, rápida, mas a guerra era uma fera selvagem, impiedosa. Com o avanço da guerra, os laços humanos começaram a se romper. A moral foi corroída pela necessidade de sobrevivência. As instituições começaram a falhar, governos, famílias, igrejas. O medo do outro tomou conta das ruas. Na Rússia, a revolução estourou. Na Alemanha, o império começou a se fragmentar. O que antes eram valores e leis inquebráveis, agora estavam sendo varridos pela violência. O fanatismo tomou conta. Em nome da sobrevivência, valores como compaixão e solidariedade foram sacrificados no altar da vingança e da revolta. A guerra não se limitou às grandes cidades. Nos campos, vilas inteiras foram abandonadas, famílias dizimadas, colheitas perdidas. A natureza, em sua quietude, parecia engolir tudo, como se o mundo civilizado tivesse sido apagado de vez. Era como se o tempo tivesse sido distorcido.
O progresso que antes era glorificado agora parecia uma piada cruel. Com o esgotamento das forças, a guerra começou a perder força, mas não foi uma vitória. Foi o fim do ciclo de destruição. O que restava era uma Europa arrasada, um mundo onde o sofrimento estava enraizado nas memórias de todos. O horror não cessou de imediato, mas foi diminuindo. O colapso havia chegado ao seu limite. O mundo estava exausto e as consequências da guerra seriam irreversíveis. O fim da guerra trouxe uma nova realidade, mais sombria. A ordem mundial foi completamente remodelada. O velho Império Austro-Húngaro desapareceu. A Alemanha derrotada viu seu império despedaçado. O Tratado de Versalhes foi apenas o começo da mudança. O novo mundo, o mundo pós-guerra, estava nascendo dos escombros. Sociedades estavam fraturadas, economias destruídas. A era do progresso parecia ter dado lugar à era da reconstrução. O mundo nunca mais seria o mesmo. O que aprendemos após tudo isso? Estamos de fato preparados para as sombras que o futuro nos reserva? O mundo mudou, mas os erros do passado continuam a se refletir em nossas escolhas de hoje. Será que a humanidade realmente aprendeu a lição? A história não termina aqui. Para entender o presente, é preciso conhecer as lições do passado. E com isso, convidamos você a seguir conosco para a próxima viagem histórica, onde revelaremos mais verdades ocultas e momentos cruciais que moldaram o mundo como o conhecemos. Até a próxima!